você está com a tua Bíblia aí, você já tem o teu caderno de anotação, então vamos orar e compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor quer que nós avancemos, tá bom? Nós vamos avançar, nós vamos para frente, nós vamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então, depois nós vamos deixar criar um caminho para chamar você ou pelo Messenger ou pelo WhatsApp, com quem nós temos o contato, e nós vamos organizar, e terça-feira será a nossa primeira reunião online. Amém? Vamos à palavra do Senhor, então? Você pode acalmar o teu coração e descansar e saber que Deus tem algo bom e tremendo para a tua vida? Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, pela oportunidade, mais um dia que o Senhor nos concede, de estarmos, o Senhor, aqui, porque há propósito, o Senhor, ainda para se cumprir na nossa vida, há promessas, o Senhor, ainda para se cumprir na nossa vida, e eu creio que o Senhor nos escolheu para isso, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está assistindo, que está conectado conosco nesse momento, e que a tua palavra, Senhor, possa vir de encontro, Senhor, não a nossa necessidade, Senhor, mas ela encontre, Senhor, o fim ao qual o Senhor determinou para a vida de cada um. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, você não deixe de interagir, tá? Você nesse comentário, mesmo que você esteja assistindo essa mensagem no outro dia, uma semana depois, não deixe de interagir, de comentar, de compartilhar o que você pensa, o que está no teu coração. Você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia, você pode fazer verbalmente isso na sua casa, mas como você pode participar digitando também, para a gente saber que a gente está junto, porque nós somos parte de uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo e uma igreja que não para, somos imparáveis. Amém? E o título dessa noite, da mensagem que o Senhor tem para nós é: Avante, meus irmãos. Avante, meus irmãos, não é hora de recuar, porque o Senhor, ele ainda vai cumprir as suas promessas. Amém? E como texto base, eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 1, no versículo 1. Juízes, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler com você o texto até o versículo 7. Nós vamos falar de estratégia, nós vamos falar de como o Senhor é bom e de como nós venceremos todo e qualquer levante nessa terra. Amém? A todos que estão aí, gostaria muito de ver aqui e falar o teu nome, mas aí eu posso falhar com alguém, então não vou nem comentar aqui, mas a todos que estão assistindo aí, Deus te abençoe. Vamos lá, Juízes no capítulo 1, versículo 1 diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares nas mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu
aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante, queridos. Toda vez que é um período de luta, que é um período de batalha, de tribulação, nós sentimos a necessidade de alguém que lute por nós, por um líder que se levante, por alguém que se coloque à nossa frente. E é exatamente o que acontece aqui. O povo que veio do Egito, atravessou o deserto, tinha um grande líder chamado Moisés. Moisés conduziu o povo por 40 anos pelo deserto. E depois, quando eles chegam no limite, na fronteira da terra prometida, Moisés, ele não entra. Tem toda a história lá que o Senhor não permite que ele entre. Ele viu, mas ele não entrou. Então, ali se levanta Josué, um guerreiro. Alguém que agora entra na terra prometida e ali começa a conquistar cada espaço daquele lugar que Deus havia prometido. Então, assim acontece com nossas vidas também. Deus dá promessas. Deus tem projetos. Nós temos sonhos que Deus respalda. Projetos que o Senhor abençoa e nos permite viver. E nós vamos conquistando, mas chega um momento que nós perdemos a liderança, nós perdemos um Moisés, nós perdemos um Josué, e nós temos toda a conquista, nós temos todo o desafio, nós temos toda a promessa, toda a terra para ser conquistada. E a gente começa a se questionar, a gente começa a perguntar para Deus: e agora, Deus, o que será? Como será o dia de amanhã? Nós vamos conseguir, nós não vamos conseguir? E é nessa mesma situação que eu vejo que nós podemos estar nos encontrando neste momento. Até um ano atrás, nós sonhávamos, nós tínhamos projetos de faculdade, de conquista, de empresa, de relacionamento, de casamento, mas tudo isso foi adiado, algumas coisas foram canceladas, alguns planos foram frustrados, e a grande pergunta é: e agora? Depositávamos a nossa confiança em líderes políticos e nós temos visto que cada um tem buscado o seu interesse próprio. Nós depositamos toda a confiança na igreja, no culto, mas agora eu não posso ir orar na igreja, não posso cultuar na igreja, agora estou eu e o Senhor e todos os meus desafios pela frente. Queridos, essa palavra é para você essa noite. Que o Senhor, Ele tem uma palavra para você e não é tempo de recuar, é hora de avançar, é hora de aproveitar as oportunidades que Deus tem para a nossa vida. E essa pergunta talvez é que está no teu coração. Josué morreu. E agora? Quem irá lutar? No caso deles aqui, o inimigo eram os cananeus. Esses cananeus, eles já estavam na terra quando o povo chegou. Desde quando esses homens que moravam naquele lugar, desde quando eles nasceram, eles entendem que aquela terra é deles. E o povo de Deus chegou ali com uma promessa. Então, quem dominava aquela terra eram os cananeus. Agora chega um povo dizendo: essa terra é nossa. Porque essa terra estava sob o domínio dos cananeus, mas tinha sido dado por promessa a Deus, promessa ao povo de Deus, por Deus. E assim talvez esteja algumas coisas que você olhe e ainda não estão nas tuas mãos. Sonhos, projetos, planos que você consegue até sonhar, mas você ainda não tem isso nas tuas mãos. Você não alcançou essa vitória, essa cura, essa restauração, e você começa a pensar: será que eu tenho forças para lutar? Quem é que vai me guiar nesse processo? Eu quero dizer para você: Deus é aquele que te garante a vitória. Deus é aquele que está com você em todo o tempo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E se você crê nisso, você diga amém. Eu creio, eu tomo posse. Deus é fiel, Deus não muda, Deus não volta atrás nas suas promessas. Queridos, talvez você olhe para o teu lado, olhe para o outro lado e você não veja nem o Josué. Quem que é o Josué? Josué é aquela pessoa forte, é o corajoso, aquele guerreiro que se põe na batalha. Mas agora Josué morreu. E nós estamos entrando no tempo dos juízes, onde Deus ele vai levantar, ele vai colocar o espírito dele em algumas pessoas escolhidas. E essas pessoas se tornam líderes que talvez ninguém imaginaria que poderiam ser.
E assim é o dia de hoje. Quando a gente olha e a gente acha que ninguém pode, não tem ninguém que nos conduza, o Senhor, Ele deixou para nós o Espírito Santo dele. Quando os discípulos, eles tinham Jesus, era tudo muito bom, havia promessa, havia expectativa, mas Jesus foi preso, Jesus foi morto. E no momento que ele foi morto, os discípulos dispersaram, porque eles não tinham liderança, não tinham quem os conduzisse pelo caminho. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e lhes trouxe esperança. Mas também, depois de um período ainda na terra, o Senhor, ele foi assunto aos céus. Mas ele tinha deixado uma promessa dizendo: eu vou para o Pai, mas eu lhes deixarei o Consolador, o Espírito Santo, que há de guiá-los. Eu quero dizer para você, talvez você não veja Josué, você não veja o Moisés, talvez você não veja seu pai, talvez você não veja um ente querido, talvez você não veja um esposo, mas você não vê alguém que te conduza. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo está neste lugar, está onde você está agora ouvindo essa mensagem, e ele é aquele que te guia. Ele é aquele que te orienta, ele é aquele que renova a tua alma, ele é aquele que traz ânimo para o teu espírito, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E ele é poderoso para fazer cumprir as promessas na sua vida. E então eles perguntavam: quem é que vai? Lá no versículo 1 surge essa pergunta. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Olha que interessante, querido. Morre o grande líder. Mas o questionamento deles não era sobre fugir, mas era quem vai ser o primeiro a lutar. Então, eu quero dizer uma coisa para você: você não tem a opção de desistir. Você não tem a opção de voltar atrás. Você não vai voltar para o Egito. Você não vai voltar para o deserto. A questão é quem vai ser o primeiro a lutar. E o Senhor responde. O Senhor fala: Judá será o primeiro a lutar. E eu quero dizer para você: você é Judá nessa noite. Você é o Judá de Deus nessa noite. E sabe qual é a boa notícia para você não ficar preocupado? É o que ele diz na sequência, no versículo 2. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Mas olha só, eu entreguei a terra em suas mãos. O Senhor, ele não é irresponsável, ele não é inconsequente, ele não só dá a promessa, ele não só te convoca para a batalha, mas ele também garante a vitória. Querida, a vitória vem do Senhor. O Senhor entregou na tua mão. Eu não estou aqui com um discurso vago apenas para animar você. Eu não sou um coach que está aqui para dizer: você é demais, você pode. Não, eu estou aqui para dizer que Deus pode todas as coisas. E se você tem o coração voltado para Ele, você pode, porque Ele te capacita a fazer isso. E eu estava ouvindo uma frase, eu li uma frase hoje que diz assim: orar é para os fracos. É por isso que eu oro. Então, não tem problema de você se sentir fraco e limitado. Eu também me sinto fraco e limitado. Mas o Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor é aquele que te fortalece. E eu quero dizer e profetizar na tua vida: o Senhor já te entregou nas tuas mãos. Agora, seja o primeiro a se levantar. Não recue. Não volte atrás. Não entregue ao inimigo aquilo que você já conquistou com o Senhor. Não dê a ele o gostinho de devolver, ao inimigo aquilo que o Senhor já tirou das mãos dele. Amém? Vamos avançar no nome de Jesus. E no versículo 3, esses homens de Judá, sabendo que eles seriam os primeiros, eles falam o seguinte, versículo 3: então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, que é uma outra tribo: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. Olha só, querido. Deus, quando o povo chegou ali nas fronteiras do lugar que ele havia prometido, ele separou cada tribo. Ele designou para uma terra. Fez um sorteio. Então aquelas tribos foram cada uma para um ponto. E cada uma
tinha que conquistar aquele lugar que foi lhe dado por herança. A bênção, a promessa foi dada. A terra foi dada. Deus disse, eu coloquei nas tuas mãos, agora conquiste. Irmãos, cada um de nós tem os seus objetivos a conquistar. Eu tenho meus objetivos a conquistar. Eu tenho as minhas lutas, as minhas batalhas. Você tem as suas batalhas, você tem as suas lutas. E nós, cada tribo, cada família tem, mas todos somos povo de Deus. Sabe qual é o segredo dessa vitória que eu quero te entregar nessa noite? Para que você saiba, não lute sozinho. Olha a estratégia de Judá. Judá fala para Simeão, ei irmão, vamos lutar comigo. Venha comigo e lute a minha batalha, porque quando você for lutar a sua, eu estarei com você. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, talvez você está sozinho, talvez você esteja com mais 3, talvez você esteja com mais 4, não importa. Você está reunido com a tua tribo, com o teu clã, com a tua casa, mas eu quero dizer para você, lute comigo. Lute as minhas batalhas. E quero dizer para você, não lute sozinho. Qual tem sido a tua batalha? Qual tem sido o teu desafio? Então, quero que você também conte comigo, conte com a igreja, conte com os irmãos, para que a gente possa batalhar junto com você. Talvez hoje a maior batalha seja sua. E você precisa de mim, você precisa de irmãos que orem, que intercedam. Como agora tem sido. A batalha agora grande tem sido da nossa casa, dentro da nossa família. Eu tenho um familiar, alguém muito querida, que está internado. E agora você tem lutado comigo, eu agradeço por isso. Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado. E essa é a estratégia de Judá. Não lute sozinho. Não lute sozinho. Então compartilhe as suas dificuldades. Compartilhe os seus motivos de oração. Estejamos juntos, porque o Senhor já entregou a vitória nas nossas mãos. Então, qual foi a estratégia de Judá? Disseram, lute conosco, venha conosco. Por isso eu quero dizer para você, querido, é hora de avançar. Avante. Tem coisas que sozinho você não vai conseguir. Mas nós, como igreja do Senhor, estamos com você. E eu sei que você tem estado conosco também. Amém? Então Judá chama ali os seus irmãos, a família deles. E eles então vão à batalha. Olha o versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Você sabe, querido? Você talvez vive com uma promessa há muito tempo. E não importa qual seja essa promessa, mas você vive na expectativa da realização dessa promessa. Mas talvez você fique perguntando, por que ela não acontece? Eu vejo pessoas do meu lado sendo abençoadas, eu vejo pessoas do meu lado alcançando seus objetivos. Mas por que tem promessas que ainda eu não consigo avançar? O segredo está aqui nesse versículo 4, querido. Diz o seguinte, que quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. Sabe, nós ouvimos Deus, as promessas de Deus, e nós sentamos, nós esperamos no Senhor. Aí nós temos pessoas com promessas sobre a vida dela, esperando no Senhor. Esperar no Senhor não é sentar e ficar esperando o Senhor agir, mas esperar no Senhor é você atacar e saber que Deus ele está contigo nessa batalha. Qual é o segredo dele? Eles atacaram. E quando eles atacaram, diz que o Senhor entregou ele e os inimigos nas mãos deles. E diz que foram 10.000 que caíram. E nessa noite, ou nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer que com o avançar da tua fé, com o posicionamento seu diante de Deus, 10.000 demônios podem cair nesses exatos momentos. 10.000 muralhas, 10.000, não sei o que se levante contra a tua vida, mas no momento que você se levanta, se posiciona diante de Deus, o inimigo ele começa a perder o seu território e o Senhor começa a dar a vitória nas tuas mãos. Por quê? Porque foi Ele que prometeu. Quando o povo atacou, o Senhor deu nas mãos dele. E olha que interessante, quando eles tomam essa cidade chamada Bezeque, eles encontraram Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era o rei deste povo.
era quem governava sobre eles. E esse nome, Adoni-Bezeque, significa Senhor das estratégias ou Senhor das brechas. Né? Tem aí o Adoni, né? Que nós temos aí no hebraico o Adonai, né? Que vem de Senhor. Então vem aqui o Adoni, que é Senhor, e o Bezeque, que é das estratégias ou brechas. Ou seja, esse era um rei de estratégia, um rei que ele sabia como guerrear, ele atuava nas brechas. Quem é que atua nas brechas? É o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É aquele que procura o ponto fraco. Então esse rei é aquele que ele procurava o ponto fraco de cada reino, de cada pessoa, e então ele vinha e ele dominava. O inimigo das nossas almas, ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe onde estão as brechas. E eu quero convidar você para ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 6. Olha só que Paulo orienta a igreja, nos orienta na hora da batalha, para nós sermos revestidos de uma armadura. Olha no capítulo 6 de Efésios, versículo 5. Versículo 6, dizendo assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos, ou melhor, referência errada aqui, irmãos. Capítulo 6, versículo 10. Agora sim. Agora nós vamos entrar no texto sobre a armadura. Olha a orientação para mim e para você. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Paulo ele orienta dizendo o seguinte: coloque a armadura, para que possamos estar preparados contra o que? As estratégias do inimigo, contra as artimanhas do inimigo. Querido, você fala assim: então quer dizer que o Covid, toda essa situação é estratégia do inimigo? Não. Eu creio num Deus soberano. Eu creio num Deus que age em toda a terra. Mas Satanás, ele sabe aproveitar as oportunidades, queridos. Ele sabe, no meio da dificuldade, encontrar uma brecha na minha vida, na sua vida, para que ali ele possa lançar as suas setas. Esse rei Adoni-Bezeque era isso. Ele sabia identificar qual era o ponto fraco do inimigo, e lá ele depositava toda a sua força. Talvez o teu ponto fraco nesse momento é o medo. E o inimigo está usando o medo para te parar. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus, é hora de avançar. Talvez o teu ponto fraco, a brecha que tem na sua vida, é a insegurança. Por conta de frustrações, por conta de coisas que já deram errado antes. E aí você vê isso acontecendo novamente, você tem a tendência a recuar. Mas, querido, o inimigo ele vai atuar justamente ali. Mas eu quero dizer para você, avance, porque o Senhor ele é contigo. Porque Paulo ele fala assim, se fortaleça no Senhor. Então, o rei Adoni-Bezeque, o Senhor das estratégias, ele atua nas brechas. Mas nessa noite, em nome de Jesus, todas as brechas sejam tapadas, para que não venhamos andar de um lado para o outro como perdidos. Por isso que eu te chamo, vem lutar comigo, meu irmão. Vem lutar com o exército do Senhor, porque o Senhor já nos deu a vitória. E qual era a estratégia desse rei? Aqui diz que o povo de Deus, né, o Judá, né, e eles entraram, e eles mataram esses 10.000 homens, e eles pegaram esse rei. E diz que o que eles fizeram com o rei? Cortaram o seu polegar, os seus polegares da mão e dos pés. Porque essa era a estratégia que o rei usava contra todos os seus inimigos. Ele mesmo vai dizer isso lá no versículo 5. Ou melhor, no versículo 7. O próprio Adoni-Bezeque, ele disse: eu tinha 70 reis que comiam debaixo da minha mesa as migalhas que caíam da minha mesa. 70 povos, 70 famílias, 70 reinos
que ele havia dominado sobre eles. E ali ele tinha dominado, e diz que ele cortou os polegares das mãos e os polegares dos pés. E essas pessoas se tornaram inúteis, porque a estratégia do inimigo é tirar toda a nossa agilidade. E rapidamente aqui, eu quero trazer o seu entendimento. Qual tem sido a estratégia do inimigo para fazer com que a gente não avance? Primeiro, diz que ele cortou, então, os polegares dos pés. Sabe, querido, que na estrutura do ser humano, 40% do peso corporal nosso, ele é depositado nos nossos polegares. Quando nós caminhamos, quando nós flexionamos o nosso pé, 40% de todo o peso corporal está sobre os nossos polegares. Ou seja, quando então o rei ele cortava ali os polegares dos pés, significa que a pessoa perdia a força, não conseguia suportar o peso do seu próprio corpo, ele se desestabilizava. Eu quero dizer para você que quando o inimigo ele encontra uma brecha na nossa vida, ele tira de nós a resistência e parece que tudo fica mais pesado sobre a nossa vida. É quando você perde a esperança de qualquer coisa porque você pensa assim: eu nem consigo me sustentar, eu não consigo lidar comigo mesmo. E você nem está falando de outras pessoas. Chega um ponto em relacionamentos que a pessoa fala: não, o problema não é ninguém, o problema sou eu mesmo, o problema sou eu. Nem ela se aguenta, porque a estratégia do inimigo é tirar a sua estabilidade, para que você não aguente nada, nem você mesmo. Mas nessa noite, toda a estratégia do inimigo foi revelada, foi descoberta, para que ele pague por tudo aquilo que ele tem feito e afetado a vida do povo de Deus. O interessante é que diz que são 70 reis. 70 reis. É muita gente, e são líderes, são governantes. E quando eu falou 70 reis, eu lembrei de Jesus. Quando ele pega ali 70 dos seus discípulos e envia-os para pregar o evangelho. São pessoas preparadas, capacitadas. E agora esse rei, ele pega reis e subjuga sobre ele, coloca debaixo da mesa dele para comer suas migalhas. Sabe que o inimigo ele tem atacado a liderança. O inimigo tem atacado obreiros, tem atacado pais de família, tem atacado mães, tem atacado pessoas de responsabilidade, líderes, pastores. Por quê? Porque sabe que se afetar os cabeças, aqueles que estão debaixo deles estarão desestabilizados também. Aqueles que Deus quer usar é que o inimigo se levanta com mais velocidade contra, mas ele já perdeu no nome de Jesus. E quando corta então o polegar dos pés, perde seu equilíbrio. Querido, nós vivemos hoje e quanta gente desequilibrada, gente que não suporta, não consegue dialogar, não consegue suportar as aflições e já perde o controle, né? Pode evoluir para uma enfermidade, como uma depressão, como uma ansiedade, mas pessoas descontroladas, porque tiveram seus polegares ali cortados. Também, quando você tem o polegar do pé cortado, você não consegue ir muito longe. Você não consegue avançar. Você avança até um pouco, mas não tem agilidade para ir muito longe. E tem pessoas que têm assim, estão rastejando, estão impedidos de avançar, porque já foram mutilados pelo inimigo. Mas tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. E Isaías diz, e Paulo ele vai repetir lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13. Olha que palavra tremenda. E essa palavra é para a tua vida também. Essa é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua. Romanos 10, versículo 13, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, belos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Aqueles que avançam para anunciar o evangelho. Eu quero dizer para você, seus pés são lindos.
Talvez você olhe para o teu pé assim, você fique infeliz com o seu dedão torto, maior que o outro, menor que o outro. Mas não é esse pé aí que eu estou falando. É a capacidade que eu e você temos de avançar em direção àquilo que Deus prometeu. O Deus, ele disse, pede às nações, não é isso? E eu te darei por herança. O Senhor, ele tem coisas tremendas para a nossa vida. E ele tem fortalecido os nossos pés. O Senhor é aquele que fortalece os seus pés. Nós lemos lá em Efésios, no capítulo 6, e uma parte da armadura é as sandálias da preparação da pregação do evangelho. Então, quero dizer para você, o inimigo tem tentado te desestabilizar, te desequilibrar. Ele tem tentado limitar o teu poder de avançar. Mas nessa noite, ele vai cair no nome de Jesus. Não só eles cortavam os polegares dos pés, mas também diz a palavra aqui, cortavam os polegares das mãos. E para nós hoje, né, o polegar é onde está a nossa identidade, as nossas digitais. E nós vemos o inimigo afetando a identidade das pessoas hoje. Pessoas que não sabem quem elas são. Algumas elas têm crise de identidade em relação à sua própria sexualidade, em relação à sua paternidade, em relação ao seu ministério. A gente vê pessoas que elas não têm mais identidade, elas se inspiram, elas copiam pessoas bem-sucedidas e dizem, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual àquele, e pessoas são ambiciosas, invejosas, mas eu quero dizer para você, Deus tem algo para a tua vida e é especial e exclusivo. Você não precisa ser igual a mim, você não precisa ser igual a ninguém, porque Deus te deu uma identidade, Deus te chamou para algo específico, para algo especial, e nós não precisamos ser iguais a ninguém, porque Deus nos deu uma identidade. Deus te chamou. Agora, pessoas não sabem quem elas são. Pessoas buscando coisas que o mundo oferece. Deus tem manjares, tem coisas sobrenaturais para você. Não se iluda com os manjares do mundo. Seja completo com aquilo que Deus pode derramar na sua vida. Então, quando se corta o polegar, já não se tem mais identidade. Pessoas hoje não sabem mais quem elas são. Não sabem quem elas são dentro de casa. Não sabem quem elas são na sua própria sexualidade. Não sabem quem elas são na igreja. Não sabem quem elas são em lugar nenhum. Mas eu quero dizer, você em Cristo é poderoso. E Cristo em você pode fazer coisas extraordinárias. Então creia que o Senhor restaura a tua identidade no nome de Jesus. E quando então se corta também os polegares desses reis ou de qualquer pessoa desses povos, eles já não conseguiam mais lutar porque não conseguiam mais empunhar uma espada. Cortar os polegares significa limitar a capacidade de lutar. Pessoas que já não conseguem mais ter firmeza na mão para segurar a espada. Pessoas que não conseguem nem manejar bem a palavra de Deus, que é a espada do crente. Pessoas que têm perdido a habilidade, têm perdido a intimidade com a palavra de Deus, porque já não tem mais o polegar, não consegue se firmar mais na verdade que é o Senhor. Eu quero dizer para você que a tua vida esteja firmada na verdade que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se a gente não tem firmeza de se manter firme na verdade, nós permaneceremos escravos e o inimigo continuará dominando sobre nossas vidas. Mas, querido, que nessa noite, que neste dia, que nesse momento que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa te restaurar a capacidade de lutar, no nome de Jesus. E uma outra coisa que era afetado quando se perdia os polegares. A pessoa que não tinha o polegar, ela se tornava inútil. Ela não conseguia semear e ela não conseguia colher aquilo que ela havia semeado. A pessoa ela não consegue semear e ela não consegue segurar uma foice para colher aquilo que ela plantou. E olha só, pessoas que semearam, mas hoje não vem o resultado daquilo que plantou. Por quê? Porque já perdeu a sua identidade, perdeu a sua capacidade de conquista. Mas o Senhor, Ele pode te dar vitória nessa noite. O Senhor é aquele que restaura a tua sorte. O Senhor é aquele que restaura o teu ânimo. E o texto diz mais aqui, em Juízes, no capítulo 1 ainda, no versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Versículo 7. Então Adoni-Bezeque diz, o próprio rei de 70
reis, com os polegares nas mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Queridos, o rei, quando ele é preso, ele está contando vantagem, dizendo: eu já tive 70 reis que se humilhavam comendo migalhas debaixo da minha mesa. Querido, talvez você em algum momento já tenha comido alguma migalha que o inimigo deixou. Talvez em algum momento você já esteve debaixo da mesa, na prostituição, na mentira, em qualquer tipo de pecado, comendo migalhas debaixo da mesa. Mas o Senhor é aquele que nos tira do lodo do pecado e nos coloca assentado à mesa junto com Ele. O Senhor é aquele que tira toda a humilhação da nossa vida e nos coloca no lugar de honra. Quando há arrependimento, quando há conversão, quando há arrependimento de pecado, conversão dos maus caminhos e quando há reconhecimento de que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso que nesse momento, se você reconhece que Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que é aquele que te resgata do reino das trevas e te transporta para um reino de luz, um reino de amor, eu quero dizer para você, você sairá de debaixo da mesa nesse momento. Você será colocado no lugar de honra. Porque diz a palavra, o salmista, no Salmo 23, diz que o Senhor, Ele prepara uma mesa, um banquete, diante dos meus inimigos. E essa estratégia é tirar a tua estabilidade, é te desequilibrar, é te impedir que você avance, é tirar a tua identidade, é tirar a tua capacidade de guerrear, é tirar a tua capacidade de colher aquilo que você um dia plantou. Mas sabe o que aconteceu com esse inimigo? Diz o texto que o que ele fez com os seus inimigos, assim fez o povo que o prendeu. E sabe, o próprio inimigo ele reconhece, o próprio Adoni-Bezeque, no versículo 7 ele diz assim: então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Olha só o que ele diz: agora, Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Olha, querido, o próprio inimigo reconhece que foi Deus que retribuiu a ele todo o mal que ele havia feito sobre qualquer daqueles que ele já tinha subjugado. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que o inimigo ele caia por terra agora no nome de Jesus. E ele que estava tentando te desequilibrar, te desestabilizar, ele vai perder as estribeiras nessa noite, porque quem entra nessa batalha é o nosso Senhor Jesus. Por isso, eu quero dizer para você que Deus ele te dá vitória. E por isso eu quero reafirmar, é hora de avançar. Não é hora de recuar. Não é hora de ter medo. É hora de confiar que o Senhor ele é poderoso, que Ele tem poder sobre todas as coisas. Por isso que agora, apesar de nós não podermos estarmos reunidos aqui todos juntos na igreja, nós vamos até a tua casa. Ah, pastor, mas não pode vir, tem que manter o distanciamento, mas nós vamos entrar pelo teu celular, pela tua televisão, porque não é hora de recuar, é hora de avançar. Por isso que nessa semana, quem for designado, quando você for inserido em um grupo que vai se reunir, você vai convidar pessoas e mais pessoas para fazer parte desse tempo, porque é hora da igreja do Senhor avançar. E o Senhor mesmo diz para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, nós vamos avançar sobre o inferno. E se você crê nessa palavra, se você está junto comigo nessa missão, glorifica Deus aí no comentário, fala assim: amém, eu creio. Nós vamos avançar. É hora de prosseguir. Você vai continuar prosperando, você vai casar, você vai abrir empresa sim, você vai avançar no teu ministério, porque quem determina isso é Deus, não é o inimigo. Os Adoni-Bezeques, os senhores de estratégias, eles têm tentado de tudo para nos afastar do nosso objetivo, mas o nosso Deus é aquele que nos garante a vitória. E eu creio que nessa noite, que nesse momento, o Senhor entregou nas nossas mãos a vitória. Amém? E se você crê dessa maneira, eu quero orar com você. Calma teu coração.
Está morrendo gente, e muita gente. Gente querida, gente próxima, gente que a gente não esperava, que a gente jamais poderia imaginar. Tem morrido pessoas idosas, pessoas com comorbidades, pessoas jovens, pessoas que não tinham problema nenhum. Mas Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nós não vamos deixar de orar por qualquer um que seja apresentado a nós. Nós vamos orar junto até o último momento, vamos clamar ao Senhor. Nós vamos orar, mas nós não vamos parar por isso, queridos. Talvez Josué morreram. Referências que nós tínhamos para a nossa vida já não estão mais conosco. Mas o Espírito Santo continua nos guiando, continua nos inspirando. E assim como foi na vida dos juízes, assim como foi dando força para Sansão, como foi dando sabedoria para um, quando foi dando estratégia para outro, o Senhor vai colocar na tua vida aquilo que você precisa para vencer essa batalha, para avançar nessas conquistas. Por isso eu quero desafiar você. Avante. Líder, obreiro da igreja que você está me ouvindo, avante. É hora da gente avançar. Ore a Deus pedindo estratégias. Tem muitas oportunidades. Se Adoni-Bezeque é o Senhor da estratégia, nós temos o Senhor de toda a terra. Nós temos aquele que nos dá entendimento e sabedoria, como Deus a Salomão. Ele pode também dar a mim e dar a você. Nós vamos usar todos os recursos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te convidar a orar. O Senhor vai reverter. Talvez você perca um pouquinho, mas não recue. Continue avançando. Você vai recuperar lá na frente. Não abandone o Senhor, não abandone a tua fé, não abandone a casa de Deus. Continue perseverando. E mais uma vez eu convido. Venha lutar comigo. E eu quero orar com você. Quero te convidar. Hoje, como tem sido essa semana, vocês têm lutado conosco. Vocês têm orado pela nossa casa, pela nossa família. Mas talvez chegou a tua vez também agora de a gente orar junto com você. De respaldar a tua oração. De entrar nessa batalha, nessa peleja contigo. Seja restaurada a tua identidade, seja restaurada a tua capacidade de batalha, seja restaurada a tua capacidade de colheita, seja restaurado o teu equilíbrio, seja restaurada a tua capacidade de avançar, de correr, porque Deus é aquele que restaura todas as coisas. Amém? E eu quero orar com você, antes de encerrar esse culto, e dizer que é hora de avançar. Senhor, eu apresento aqui, Senhor, cada um desses, ó Pai, que estão ouvindo, cada um desses que tem, onde essa mensagem tem chegado, que o Senhor venha fortalecer os pés vacilantes, ó Senhor. Caia por terra toda a estratégia do inimigo contra a vida de cada um, ó Pai, que se levantou. Senhor, eu peço para que as brechas, ó Senhor, sejam tapadas. Pai, para que os seus filhos sejam fortalecidos, que eles não venham duvidar da sua soberania e nem das suas promessas, ó Senhor. Pai, não importa como tem se levantado o inimigo, Senhor, mas nós cremos que o Senhor já deu a vitória em nossas mãos. E à medida com que nós atacamos, nós avançamos, ó Pai, os inimigos irão cair por terra, Senhor. Porque essa terra o Senhor já nos deu por conquista e por promessa, Senhor. Por isso eu quero abençoar a vida dos teus filhos, ó Senhor. Fortalecer a fé dos meus irmãos. E quero convocar todo o povo de Deus, toda a família do Senhor, dizendo, avante, meus irmãos, porque ainda tem promessa para ser conquistada. Senhor, que os teus filhos sejam fortalecidos, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa reanimar o coração de cada um, Senhor, nesta noite. Senhor, consola, Senhor, aqueles que perderam algum ente querido. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Não há palavras, Senhor, não há o que a gente possa dizer que vai consolar o coração de alguém, a não ser apenas de que um dia, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, nós encontraremos com eles na glória. Mas, Senhor, só o teu Espírito Santo para restaurar o ânimo e a fé. Senhor, fortalece os pés, fortalece as mãos dos seus filhos, ó Senhor, que eles venham empunhar essa espada e que possam avançar, porque grandes conquistas o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Muito bom estar com você nessa noite. Quero dizer e reforçar para você, então, que nessa semana estaremos transmitindo todos os cultos, todas as nossas atividades, e assim que for possível,
estaremos reabrindo e atendendo presencialmente. Mas se você precisa de alguma ajuda, você chame a gente. Nós temos pastores, nós temos diáconos, nós temos obreiros que pode orar pela tua vida, que pode ir até você com toda a segurança e orar. De repente você está precisando de uma ajuda, está precisando de uma cesta básica, ou você tem uma cesta básica na sua casa e você quer entregar para alguém, você não sabe quem. Então chame alguém da igreja aí, nós vamos aí recolher essa cesta básica. Você não deixe de ofertar, não deixe de devolver o teu dízimo na casa do Senhor, porque além de manter a estrutura da casa do Senhor, nós também abençoamos, ajudamos outras pessoas, missionários que estão no campo e tudo mais. Então, lute conosco, não desista, que o Senhor tem muitas conquistas e vitórias para nós. E eu queria te desafiar isso. Se você ainda não colocou aí eu quero, diz aí eu quero. E amanhã nós vamos nos organizar aí esses grupos pequenos e na terça-feira nós conectamos aí para ter um tempo aí 40 minutos de oração, de palavra para fortalecer a tua fé, porque você não está sozinho. Irmãos, nós vamos juntos. Não vamos deixar ninguém para trás. Amém? E para encerrar essa transmissão e dar a bênção apostólica, antes de nós encerrarmos, eu vou orar, vou encerrar aqui, mas que você possa divulgar aí nas suas redes sociais, avante, né? Avante, que você possa declarar isso, porque a palavra já foi lançada, o Senhor já entregou nas tuas mãos, agora é hora de avançar. Amém? Senhor, nós encerramos, ó Pai, esse tempo. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Por isso, Senhor, eu abençoo o teu povo também. Que seja uma semana, Senhor, de avançar. Uma semana, Senhor, não de recuar, mas de avançar em direção aos projetos, os planos e propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu declaro no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja até que Ele venha, e todos nós dizemos amém, amém. Se você ainda que está assistindo também tem o desejo de entregar a tua vida para Jesus, entregar a tua vida para Cristo, você pode colocar no comentário e falar assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos te chamar e nós vamos te conduzir por um caminho abençoado de intimidade com o Senhor, de conhecimento da palavra, tá? É só você colocar aí: eu quero entregar minha vida para Jesus, e você será tremendamente abençoado. Avante, igreja. Avante, meus irmãos. Deus abençoe você.